Shalom, Hag Pesach Sameach. Eu gostaria de convidá-los a assistir alguns trechos, os melhores momentos de nosso Seder de Pesach. A nossa liturgia é bastante extensa, então não daria para colocar tudo no YouTube, mas nós vamos colocar alguns segmentos e eu espero que vocês possam apreciar. Shalom, shalom, e que o Eterno abençoe todos vocês. Hag Pesach Sameach, nós estamos aqui comemorando a festa de Pesach, comemorando a libertação de Israel, do povo Israel do Egito, e comemorando também que nesse evento houve a morte de Yeshua e depois, no terceiro dia, a sua ressurreição. E eu inicio esta festa fazendo uma citação do rabino ortodoxo Benjamin Blair, que ele diz o seguinte: a ideia-chave deste feriado religioso, que é Pesach, como o significado da primavera, é o renascimento, porque Pesach se comemora na primavera, em que é o renascimento das flores. Por isso os judeus acreditam que, assim como eles foram originalmente redimidos em Pesach, o Messias irá revelar-se com toda certeza durante a festa da primavera, Hag HaAviv, que Pesach é a festa que ocorre na primavera. Então essa passagem ela é fantástica, porque de acordo com a tradição judaica, haverá a manifestação do Mashiach na festa de Pesach. E é interessante que Yeshua morreu na festa de Pesach, ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós aguardamos pelo retorno do Mashiach. Nós não sabemos quando ele virá, mas uma tradição judaica fala que pode haver a manifestação dele em Pesach. Então nós comemoramos não só a saída do nosso povo do Egito, que foi um episódio de redenção, de libertação, mas nós também estamos aqui hoje olhando não apenas para o passado, mas nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para a era messiânica, nós estamos olhando e ansiando pelo retorno de Yeshua HaMashiach para ele reinar sobre toda a terra. E nós vamos iniciar a nossa liturgia lendo a Haggadah. Haggadah é a história, é um conto de Pesach, baseado em Sefer Shemot, no livro de Êxodo, capítulos 12 e 13. E a Haggadah que nós vamos iniciar a leitura, a Haggadah é um livro de redenção. Uma redenção no passado, para recordarmos da libertação do nosso povo do Egito, mas também é uma redenção no futuro, pois nós esperamos a era messiânica, e conforme eu li essa passagem do rabino Benjamin Blair, há uma expectativa de manifestação do Mashiach em Pesach. Então estejamos até alegres, pois a gente não sabe, talvez ele possa até hoje, quem sabe entrar por essa porta, e nós contemplarmos o brilho, o esplendor da Shekhinah do Eterno, o Mashiach retornando. E a Mishnah, ela diz uma coisa muito interessante, que toda a Haggadah de Pesach, existem várias Haggadot, várias liturgias diferentes. A nossa liturgia, ela aponta muito para Yeshua, mas segundo a Mishnah, toda a Haggadah, ela tem que ter dois pilares. Ela começa narrando a desgraça do povo de Israel no Egito, começa narrando todo o sofrimento e a dor que abateu o povo de Israel, mas depois a Haggadah ela vai fazer uma transição para um estado glorioso, para a libertação do povo de Israel. Nós vamos começar rememorando eventos que caracterizam a desgraça, mas nós também chegaremos ao estado de glória, que é a libertação do nosso povo. E isso tipifica uma glória futura, que é a glória que nós esperamos na era messiânica. E esse sofrimento do povo de Israel no Egito, que saiu do Egito e depois foi liberto e se alegrou com o Eterno, isso também se relaciona muito com a nossa vida, pois o povo sofreu muito e depois recebeu a libertação, a redenção, uma alegria, uma glória,
A nossa vida, nós temos momentos aqui no Olam Hazé, no mundo presente, de tristeza, de tribulação, de lutas. Aqui no mundo nós temos muitas e muitas aflições, coisas ruins acontecem em nossas vidas, muitos eventos negativos nos abatem, entristecem o nosso coração, mas a nossa esperança não está no Olam Hazé, não está no mundo presente. A nossa esperança, ela está no mundo vindouro, em que obviamente nós teremos uma grande sinrá, uma grande alegria. Então os eventos de Êxodo, eles se conectam também à vida de cada um de nós. Temos muitos momentos de tristezas e de aflições, mas a nossa esperança está em uma alegria duradoura por toda a eternidade que vai ocorrer no mundo vindouro. E a mesma coisa aconteceu com Israel. O escravo foi liberto, o Mar Vermelho se abriu, nosso povo contemplou tantas coisas maravilhosas que o Eterno fez até culminar com a entrega da Torá. Uma coisa muito interessante que a Hassidut explica é que toda vez que nós comemoramos a festa de Pêssar, as mesmas forças espirituais que o Eterno mandou para agir no Egito, essas forças espirituais, elas têm a potencialidade de se repetir em cada festa de Pêssar. A mesma força espiritual que ocorreu lá atrás, elas irão ocorrer novamente no mundo físico e também em nossas almas. Se nós estivermos com olhos abertos, com kavaná, com intenção genuína do coração, se estivermos com corações abertos, nós podemos sentir hoje o mesmo estado glorioso, a mesma beleza, o mesmo poder que o Eterno enviou milênios atrás. Repetindo, diz a Hassidut que há uma renovação de todo aquele estado em cada festa de Pêssar. Se você e eu, se nós vamos sentir esse estado glorioso ou não, isso não depende do Eterno, depende de cada um de nós, depende da kavaná de cada pessoa aqui presente. Então nós temos que abrir os nossos corações para atrairmos a força divina que tirou Israel do Egito. É a mesma força divina que esteve com os discípulos de Yeshua quando eles celebraram o último Seder de Pêssar. E depois essa mesma força divina que concedeu autoridade espiritual para cada um dos discípulos de Yeshua, para eles proclamarem as boas novas do Mashiach. Raverim, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu não sei quando a era messiânica vai se inaugurar, mas eu creio que todos nós temos uma sensação que ela está próxima, que ela realmente está à porta. Até rabinos que não creem em Yeshua, eles também sentem que o fim ele está próximo. E nós temos que captar essa força espiritual como discípulos de Yeshua para o quê? Para cumprirmos o que o Mashiach ordenou para nós, para proclamarmos as Bessorot, as boas novas, para proclamarmos a Torá e proclamarmos Yeshua HaMashiach em um mundo que está sedento. Nunca se falou tanto em Torá, em Mashiach como agora. Até pessoas que vieram às vezes de um background evangélico, que nunca quiseram saber nada de Torá, nós vimos que no mundo inteiro, conheço pessoas no mundo inteiro, até cristãos que estão sedentos por Torá, sedentos por Mashiach. E isso é um dos sinais que mostram que o Mashiach em breve ele vai retornar. Bem, então no tópico 3, bênção do Yain, que é a bênção do vinho. Por que bebemos o vinho? Querilá. Para nos recordar que Adonai trouxe uma videira do Egito, e o vinho alegra o coração do homem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen.
Bendito sejas tu, eterno, o nosso Elohim, Rei do universo, que criaste o fruto da videira. Antes de bebermos o primeiro cálice de vinho, esse primeiro cálice, ele é chamado também de cálice da santificação. E esse cálice da santificação, ele nos lembra do Sefer do livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, em que está escrito que sem a santidade ninguém verá a Elohim. Nós temos que viver em santidade, cumprindo as mitzvot da Torá. Ser kadosh, ser santo, é aquele que é separado do mundo, e é aquele que é separado para cumprir a vontade do Eterno, vontade essa que está estabelecida na Torá. Israel existe para manter um relacionamento com o Eterno e santificar o seu nome. Nós, como israelitas, nós temos que fazer o Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa santificação do Eterno. Ou seja, Israel existe para atestar a existência do Eterno, para publicizar a unidade do Eterno, para proclamar a grandeza de Hashem. E nós fazemos isso como? Cumprindo as mitzvot da Torá. Essa é a verdadeira adoração ao Eterno, é cumprir as mitzvot da Torá e vivermos de uma forma separada, cumprindo aquilo que o Eterno estabeleceu na sua Torá, que, como disse o rabino Shaul, a Torá, ela é boa, é agradável e ela é perfeita. Quando Israel não cumpre a Torá e desobedece à vontade do Eterno, a desobediência é chamada de Hilul Hashem, é a profanação do nome do Eterno. Nós não podemos ter essa conduta contrária à Torá de Hilul Hashem, de profanação. A própria Torá, ela expressa ao dizer que quem cumpre a Torá termina santificando o Eterno. Repito, quem cumpre a Torá santifica o nome do Eterno. No Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 22, versos 31 a 33, isso expressa essa ideia. Está escrito: pelo que guardareis as minhas mitzvot e as cumprireis. Eu sou Adonai, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou Adonai que vos santifico. O primeiro verso começa a falar da santificação ligada a cumprir Torá. E o verso 33 diz: eu o santifico porque eu te tirei da terra do Egito para ser o vosso Elohim. Anohi Adonai, eu sou Adonai. Então, nós temos que santificar o nome do Eterno cumprindo a Torá. Isso é viver em santidade. Antes de bebermos esse cálice, também gostaria de lembrar uma obra chamada Or Zarua, uma obra medieval do século XIII, uma obra escrita por rabino que não crê em Yeshua, mas ela é interessante que ela fala que o vinho tem dois simbolismos. E é interessante que esses simbolismos apontam muito para Yeshua. Essa obra fala que o vinho simboliza o sangue, o sangue do sofrimento, mas também simboliza o sangue da redenção. E de acordo com essa obra, o sangue do sofrimento se refere às crianças israelitas, os hebreus que morreram pelas mãos do faraó. Então o vinho simboliza o sangue do sofrimento das crianças que morreram nas mãos do faraó, mas o vinho também representa a redenção e o sangue da Brit Milá, da circuncisão, e também o sangue do cordeiro de Pêssar, do cordeiro de Páscoa. E nós sabemos de Pêssar, e nós sabemos que tudo isso aponta para Yeshua, porque Yeshua é o cordeiro de Pêssar, ele é o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, como está em Yohanan 1:29. E o vinho, essa obra diz que aponta tanto para o sofrimento quanto para a redenção. Nós vamos aqui na nossa Haggadah
estudarmos e analisarmos e lermos que tudo isso aponta também para o sacrifício de Yeshua e para a redenção que foi operada pelo Mashiach. Então vamos beber o primeiro cálice da santificação. Tópico 6, a bênção da matzá. É interessante a diferença entre a matzá, o pão ázimo, e do hametz, a coisa fermentada, porque a matzá, ela permanece achatada, pequenina, enquanto o hametz, a coisa fermentada, cresce. Então o hametz, que é o fermento, é algo que cresce. Isso é uma alusão ao egoísmo e a tendência de alguém se tornar inchado, orgulhoso, cheio de si próprio, com o ego inflado. Quando a pessoa se torna tão orgulhoso, ela está cheia de si mesma, ela está inchada, tal como o hametz. E daí a pessoa se torna um escravo do pecado. Por isso que nessa festa nós comemos matzot, nós comemos pães ázimos, porque o pão ázimo, ele é justamente o oposto do fermento. Na literatura rabínica, no Talmud, em Berachot 17a, no Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah 34:12, no Yalkut Hut 601, os rabinos chamam o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, eles chamam a inclinação para o mal de o fermento que está na massa. Então, de acordo com o pensamento rabínico, o fermento que está na massa é Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal é como um fermento. Por quê? Porque se nós não controlarmos a nossa inclinação para o mal, se nós não controlarmos a nossa tendência para pecar, o que vai acontecer? O nosso ego cresce a nossa vaidade, o nosso egoísmo, tal como o fermento, e aí nós caímos no pecado e vivemos no pecado. Em contrapartida, a matzá, ela não é a massa que cresce, ela é a massa achatada, ela é a massa pequenina. Por isso que a Hassidut, ela explica que a matzá, ela representa bitul. Bitul significa anulação. A matzá representa a anulação, ou seja, você anular a sua própria vontade para fazer a vontade do Eterno. Para fazer a vontade do Eterno por meio do cumprimento das mitzvot da Torá. E olhem só que coisa interessante. Matzot, né, pães ázimos, matzot se escreve da mesma forma que mitzvot, mandamentos. A única diferença é que mitzvot tem um vav a mais. Mas se você pegar e escrever um e o outro, é igualzinho. Matzah, matzot e mitzvot se escreve da mesma forma, só que mitzvot tem um vav a mais. Então, os pães ázimos têm tudo a ver com mandamentos. É engraçado aqui em português, pão ázimo e mandamentos não tem nenhuma conexão linguística entre pães ázimos e mandamentos. Mas no hebraico, matzot e mitzvot, até o som é parecido, se escreve de uma forma igual, só tem um vav de diferença. Ou seja, a matzá representa aquele que anula a sua própria vontade para cumprir as mitzvot da Torá. Quem come matzot é porque deseja cumprir as mitzvot da Torá. Bem, vamos continuar a leitura da nossa Haggadah. Por que comemos a matzá, Keilah? Para jurar que o livramento vindo de Adonai foi tão rápido que não houve tempo para que a massa de nossa comida fermentasse, conforme está escrito, como a massa que
foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Bem, nós vamos fazer uma brachá, fazendo a bênção do pão e a bênção da matzá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amém. Bendito sejas tu, Eterno, o nosso Elohim, Rei do Universo, que fizeste sair o pão, que é o nosso alimento da terra. Bênção da matzá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, vetzvanu al achilat matzá. Bendito sejas tu, Eterno, o nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer a matzá. Bem, vamos agora fazer a bênção do maror, a erva amarga, que está no centro da Kiará. A erva amarga está no centro da Kiará. Vamos fazer a leitura e depois vou fazer algumas explicações. Por que comemos ervas amargas, Keilah? Para nos lembrar que os egípcios amarguraram a vida de nossos antepassados quando foram escravos do Egito. Bem, conforme nós lemos, maror, a erva amarga, ela representa a amargura no Egito. Agora é interessante que na Kiará ela fica no centro do prato. A erva amarga é para ficar no centro do prato. Por quê? Porque maror, erva amarga, representa a amargura. Por que a amargura está no centro? Porque, por incrível que pareça, eu vou explicar o porquê, a amargura, ela provoca a misericórdia do Eterno, que está no centro do universo, a misericórdia do Eterno. E por quê? Porque quando nós estamos amargurados, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por vários momentos difíceis, a amargura, ela aflige tanto o nosso ser que automaticamente nós vamos clamar ao Eterno. E daí a nossa amargura é tão intensa que ela gera um clamor intenso, e esse clamor, por conta da amargura, atrai para as nossas vidas a misericórdia do Eterno. Então é interessante que a amargura é algo ruim, mas o Eterno usa até o mal para fins elevados. O nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas aflições, a nossa amargura, ela atrai a misericórdia do Eterno. Isso também nos lembra de Yeshua, pois ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas, amargura, luz, misericórdia do Eterno. Sobre essa questão que maror é amargo, mas a amargura ela atrai a misericórdia, um rabino racídico, o Rebbe Maharash, ele diz assim: comer maror evoca a ilimitada misericórdia divina. Então nós vamos comer a erva amarga já, mas para quê? Para lembrar que a gente pode até sofrer, termos amarguras na vida, mas basta clamar ao Eterno que Ele transforma a amargura em misericórdia. Fazer a brachá de maror. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, vetzvanu al achilat maror. Bendito sejas tu, Eterno, o nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste comer a erva amarga. Bem, nós veremos agora que a matzá, ela representa o corpo
do Mashiach, não só para nós que cremos nele, mas até eu vou citar aqui um rabino que não crê em Yeshua, mas ele traça uma simbologia muito interessante entre a Matzah e Mashiach. Repito, ele não crê que Yeshua é o Mashiach, mas ele estabelece uma conexão entre Matzah e Mashiach, tal como Yeshua o fez, dizendo que a Matzah representa o seu corpo. E esse rabino, que eu já vou citá-lo já, ele começa fazendo a seguinte pergunta: por que nós comemos a Matzah e por que nós bebemos o vinho? Por que no CD de Pêssar nós comemos a Matzah e nós bebemos o vinho? Bem, e daí esse rabino chamado Aaron Raskin, ele vai explicar isso. Ele vai falar sobre a Seudá. A Seudá é a refeição festiva. Então, falando de Seudá, é sobre essa refeição. Olhem só o que ele diz. Seudá é a refeição. Olhem só. A parte principal da Seudá do Mashiach é comer a Matzah e beber 4 copos de vinho. Qual é o conceito da Seudá do Mashiach? Por que nós devemos comer e beber? Por que não é suficiente para nós lermos a Haftará, que é lida com a aura do Mashiach? Prossegue ele dizendo: a resposta é muito simples, pois não é suficiente que pensemos sobre Mashiach ou que falemos sobre Mashiach, mas nós temos que interiorizar o Mashiach. Ao comer a refeição do Mashiach, nós estamos internalizando o conceito de Mashiach em nossos corpos, e nós fazemos isto com um sentido real. Nós trazemos isto para o mundo da ação. Então nós infundimos cada ato que praticamos com a aura e com o brilho do Mashiach. E talvez possamos dizer que especificamente vinho e matzá são cruciais para esta refeição, porque a matzá é o alimento da fé. Ao comer a matzá, nós estamos a reforçar a nossa fé na vinda do Mashiach, acreditando que hoje talvez ele possa vir. E o vinho representa a ideia de alegria, de simchá, que temos a alegria em aguardar a vinda do Mashiach, de maneira que nós sabemos que ele está chegando, de modo que estamos tão felizes porque ele está prestes a chegar. Vejam só, aqui em outras palavras, quando Yeshua disse para bebermos o vinho que representa o seu sangue e comemos a matzá que representa o seu corpo, ele está dizendo que era para nós colocarmos ele, Yeshua, dentro de nós. O sangue de Yeshua passa a correr nas nossas veias e o corpo de Yeshua passa a fazer parte do nosso quê? Corpo. O que Yeshua quis ensinar é o que esse rabino ortodoxo está dizendo. Nós temos que não pensar em Mashiach, em falar sobre Mashiach. Nós temos que internalizar Mashiach. Esse rabino explica como você internaliza Mashiach: comendo a matzá e bebendo o que? O vinho. Porque esses são elementos que apontam para Mashiach. Eu achei muito interessante que ele pegou os mesmos elementos utilizados por Yeshua para apontar que esses são os elementos essenciais sobre Mashiach. E é interessante que vejam só, quando nós comemos a matzá, que significa Yeshua, nós estamos colocando Yeshua dentro de nós.
Já que Yeshua é uma manifestação do Eterno, nós estamos colocando o Eterno dentro de nós. Nós estamos internalizando o Eterno. Agora olha só, um rabino racídico, o Rebbe Maharaj, ele diz a mesma coisa. Ele diz assim: quando comemos a matzá, nós comemos a divindade. Comer a matzá é como você estivesse colocando o Eterno para dentro de você, que é o mesmo raciocínio usado por Yeshua. Como a matzá, porque a matzá é o meu o quê? Corpo. Ou seja, é colocar a Mashiach, colocar o Eterno dentro de nós. Então, quando nós comemos a matzá, nós comemos Yeshua, nós internalizamos Yeshua, nós nos unimos a Yeshua, tanto física quanto espiritualmente. A matzá é uma união física, mas por trás dessa união física há essa união espiritual. Quem come matzá, essa pessoa realmente se une a Yeshua. Então vamos ler aqui. Bal Haggadah. Porque obtive de nosso Adon aquilo que vos transmiti, pois o nosso Adon Yeshua, naquela noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo feito abrahá, o quebrou e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que por vós é quebrado. Assim fareis em memória de mim. Querilá. Yeshua disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Bem, agora vamos para este tópico. O vinho representa o sangue do Mashiach. E assim, depois de terem jantado, também lhes deu o cálice e disse: este cálice é a Brit Hadashah realizada pelo meu sangue. Assim fareis sempre que beberdes em memória de mim. Querilá. E Yeshua disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos beber o terceiro cálice em memória de Yeshua HaMashiach. Afikoman, o símbolo da ressurreição. O Afikoman tem uma história interessante. Por quê? Porque, de acordo com o Talmud em Pesachim 119b, o Afikoman, depois da destruição do segundo templo, ele se tornou substitutivo do cordeiro de Pessah. Enquanto havia templo, o cordeiro de Pessah era sacrificado. Não havendo mais o templo, não era mais possível sacrificar o cordeiro. Então o Afikoman, ele representa o cordeiro de Pessah que era sacrificado, de acordo com o Talmud. E o Talmud afirma ainda o seguinte, que depois da refeição festiva de Pessah, a pessoa comia o Afikoman e, na verdade, ela não poderia comer mais nenhum outro elemento. Você não poderia comer nenhum outro tipo de comida. Para quê? Para você ficar com aquele gostinho da matzá na boca. Ou seja, você não perder o gosto da matzá que está no Afikoman. Então o Afikoman, conforme eu falei, o Talmud em Pesachim 119b, tem essa simbologia do cordeiro que era sacrificado, já que ele não pode mais porque não existe templo. Então nós usamos o Afikoman em substituição. Nós sabemos que Yeshua é o cordeiro de Elohim, então obviamente o Afikoman vai ter alguma relação com Yeshua. E uma coisa muito interessante que o estudioso David Dalby, ele e outros, eles falam, a palavra Afikoman significa o que vem depois. Tem uma palavra hebraica, mas vem de um radical grego. Mas esse estudioso, isso consta até em um comentário ortodoxo de uma Haggadah da editora JPS, cita dizendo que Afikoman significa, isso que é maravilhoso, significa ele ressuscitou.
Então vejam, nós começamos, né, na nossa liturgia, nós pegamos as 3 matzot de Pessah, significando Abraham, Yitzhak e Yaakov, pegamos a matzá do meio, a matzá de Yitzhak, ela foi quebrada, e nós sabemos que Yitzhak ele aponta para Yeshua HaMashiach. Nós colocamos no lenço de linho branco do Afikoman, tal como Yeshua após a sua morte, ele foi envolto em um lençol de linho. O que acontece? Depois o Afikoman, ele foi escondido, tal como Yeshua, depois ele foi sepultado. E agora nós estamos chegando à parte da liturgia em que as crianças vão procurar e vão trazer o Afikoman de volta. De acordo com esse estudioso, o Afikoman deriva de uma palavra grega, cujo radical significa ele ressuscitou. Então, quando o Afikoman ele é procurado pelas crianças, uma criança o acha e traz aqui à mesa, a simbologia é e ele ressuscitou. Yeshua morreu, os seus discípulos, nós acabamos de ler aqui, acharam que ele estava morto e acabou a esperança messiânica, mas depois de 3 dias veio o milagre e a ressurreição dele. Então o Afikoman que será trazido de volta, ele é achado e trazido, representa justamente o que nós acabamos de ler, né? Encontraram Yeshua ressurreto. E isso foi publicizado a todos, tal como uma criança encontrará o Afikoman, que significa ele ressuscitou, e trará aqui à vista de todos. Uma coisa interessante sobre a Matzah que o Zohar, a obra-prima do misticismo judaico, da Kabbalah, o Zohar chama a Matzah de pão da fé e de pão da cura, porque de acordo com o Zohar, a Matzah ela fortalece a conexão entre o corpo e a alma. Então, segundo o Zohar ainda, quando nós comemos a Matzah, nós entramos de uma conexão com o eterno, e a fé, que é um elemento abstrato, ele passa a ser real em nossas vidas por meio da Matzah. E a Matzah também é chamada de o pão da cura. Por quê? Porque ele fortalece o nosso corpo e fortalece a nossa alma. Então, pegando essas lições do Zohar e fazendo um paralelo com Yeshua, a Matzah, que o corpo de Yeshua, realmente isso é um pão da fé e um pão da cura. O corpo de Yeshua é um pão da fé, pois nós comemos isso em memória de Yeshua, e como nós falamos, nós internalizamos Yeshua, né? Nós só comemos isso em memória, a Matzah em memória de Yeshua, porque nós temos fé que Yeshua morreu e ressuscitou dos mortos. Então a Matzah realmente é um pão da fé, pois comer em memória de Yeshua significa que nós externamos a nossa fé na sua morte, na sua ressurreição. Mas a Matzah não é apenas um pão da fé, ela também é um pão da cura, porque nós cremos que o Mashiach levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz Shalom estava sobre ele. Então nós somos curados, né, de nossas feridas, até mesmo das nossas doenças, das nossas chagas espirituais, quando nós proclamamos a nossa emuná no Mashiach. Então a Matzah realmente é um pão da emuná, é um pão da fé e um pão da cura. E um detalhe também interessante, né, alguns outros aspectos simbólicos, nós já falamos outros, mas alguns aspectos simbólicos do yain, do vinho. Yeshua mesmo falou, né, que o vinho tipifica, representa o seu sangue, o sangue do Mashiach, que é o sangue da Brit Hadashah, o sangue de Yeshua que foi derramado para fazer capará, para fazer expiação. Então um dos significados é o sangue de Yeshua, que inaugura a Brit Hadashah, a nova aliança, a aliança renovada. De acordo com Apocalipse 13, 8, também representa o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo ter sido criado,
toda a missão de Yeshua, inclusive a sua morte, a sua ressurreição, o Eterno conhece o futuro, até nós realizando aqui o Seder de Pêssar hoje, tudo isso já estava previsto pelo Eterno antes da fundação do mundo. Então isso representa o Cordeiro de Pêssar, que é Yeshua. Uma terceira simbologia do Yain, do vinho, também está no Talmud, em Berachot 34b, Sanhedrin 99a, e no Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah 13.2, é o seguinte: todas essas obras, elas trazem uma tradição judaica dizendo o seguinte, eu acho uma tradição fantástica, dizendo que o Eterno criou o mundo, e no sexto dia, lembram? Bereshit Gênesis, primeiro dia, segundo dia, terceiro, no sexto dia, diz a tradição judaica que o Eterno recolheu uvas, no sexto dia da criação, ele recolheu uvas e ele preparou um vinho. Desde o Gan Eden ele preparou um vinho chamado em hebraico Yain HaMeshumar. Yain HaMeshumar significa o vinho que está guardado. Então o Eterno, desde a criação, no sexto dia ele colheu uvas, ele preparou um vinho e ele guardou este vinho. Ele guardou este vinho para ser usado em que ocasião? É Yain HaMeshumar, o vinho guardado, porque ele é guardado para ser degustado em uma ocasião especial. E ele foi guardado, de acordo com a tradição judaica, ele foi guardado para a inauguração da era messiânica. Quando chegar a era messiânica, que vai haver um banquete, é o que Apocalipse chama das bodas do Cordeiro, esse vinho especial, desde o Gan Eden, ele vai ser servido. Então, de acordo com a tradição judaica, esse vinho é um vinho que simboliza a era messiânica. E é por isso que o próprio Yeshua, em Mattiahu, Mateus 26, 29, quando no Seder de Pêssar ele bebe o vinho, diz que aquele vinho representa o seu sangue, a Brit Hadashah, que é derramada para fazer expiação e o perdão do pecado de muitos. Está escrito expressamente: não beberei de novo vinho até que venha o reino do meu Pai. Ou seja, ele falou que não beberia mais o vinho só quando chegar o reino do Pai. O reino do Pai é o que? É a era messiânica. Então ele disse: eu não vou mais beber vinho, só beberei vinho de novo na era messiânica. E que vinho é esse que Yeshua vai beber? É o Yain HaMeshumar. É esse vinho que foi feito pelo Eterno desde o Gan Eden, de acordo com a tradição judaica, e ele está guardado, está reservado para ser servido pelo Mashiach e para ser servido daqueles que participam do banquete messiânico. Como o Apocalipse fala das bodas do Cordeiro, isso não foi tirado do nada, porque a tradição judaica fala de um banquete messiânico em que será servido vinho, porque vinho também tem a ver com simchá, tem a ver com alegria, né? E é uma coisa interessante que em hebraico a palavra yain, que é vinho, possui o valor numérico de 70, que é o mesmo valor numérico da palavra sod, que significa mistério. Então vinho, yain, 70, sod, mistério, 70. E os rabinos falam que quando duas palavras hebraicas possuem o mesmo valor numérico, é que elas possuem uma conexão entre si. Qual é a conexão entre vinho e mistério? Porque será servido um vinho na era messiânica, e daí todos os mistérios do Eterno eles serão revelados, quando obviamente nós cremos que Yeshua voltará para reinar sobre toda a terra. Então, agora nós vamos também em memória de Yeshua, com o significado da ressurreição do Mashiach, nós vamos comer a matzá e beber o vinho também em homenagem a essa ressurreição do Mashiach.